O professor Pia, ele considera que o processo da construção da nossa inteligência, ele é como se fosse um quebra-cabeça. Então, quando a gente monta o quebra-cabeça, a primeira coisa que a gente faz é separar as peças, né? A gente vai ali dando naquelas peças que vão fazer parte daquele panorama todo. Para ele, quando você assiste uma aula, seja ela virtual, seja presencial, não importa, você não está encaixando aquela peça no quebra-cabeça, mas você está identificando aquela peça no quebra-cabeça. O que vai te fazer encaixar essa peça no quebra-cabeça é o seu estudo individual, é a sua rotina de estudos, quando você para e revisa tudo o que foi feito, o que foi falado, o que foi comunicado naquele momento de aula. Ele aponta com alguns dados neurológicos, né, que quando você faz esse processo, você está deixando de ser aluno, né, de maneira passiva, e você se torna estudante. E fazendo isso, você é capaz de reconfigurar o seu cérebro para receber essa informação e reter essa informação. Ele é um crítico ferrenho, por exemplo, de pessoas que fazem determinada faculdade e que não conseguem ser aprovados no exame de ordem, por exemplo. Porque ele fala que é como se aquele tempo que a pessoa passou em faculdade tivesse sido desperdiçado estudando de maneira errada apenas para obter nota e passar. Ele fala muito sobre isso. O professor Pia fala também que é uma coisa bem importante, que às vezes a gente está correndo para fazer um exame, uma prova, e a gente acaba sacrificando, que é o sono. Então ele fala que para esse quebra-cabeça, depois que ele foi encaixado, para essa informação ficar ali na nossa mente, você tem que dormir, né? Dormir de 6 a 8 horas, que seria o indicado, né? Mais clichê, mas é o que acontece. Nesse processo, né, que não deveria dar trabalho, a gente estaria consolidando e colando essas peças que vão ficar na nossa mente para sempre, pelo menos é o que ele fala. A forma do professor Pia seria, primeiro, a obtenção da informação, a gente receber essa informação, perceber onde essa peça se encaixa, né? A gente faz o estudo solitário para levar essa nossa informação para os recônditos do nosso cérebro, para as partes mais internas, né? A gente encaixa a peça do quebra-cabeça e finalmente a gente cola essa peça, que é quando a gente dorme. Essa é a maneira que ele disse. E outra coisa, isso é muito importante, tá? Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos. Não adianta tentar estudar horas seguidas sem pausa, certo? É provado cientificamente, né, que esse tempo pode ser que não seja aproveitado porque o seu cérebro precisa de descansos periódicos. Então, em vez de estudar 2 horas diretas, faz muito mais sentido que você estude por 4 horas e meia intercalado. E o professor Pierre fala também, sempre que você for descansar, não faça uma outra coisa intelectual, mas faça uma coisa que não te demande muito esforço mental cognitivo. Vá até a varanda, olhe a janela, respire um pouco, beba uma água, ande pela casa, sabe? Essas são estratégias que o professor Pierre dá para você fazer o seu cérebro funcionar bem. É um fluxo contínuo, né? A gente entender, aprender e fixar. Né? Entender, aprender e fixar. Eu entendo, percebo na aula, entendi esse conceito, entendi o que é um advérbio, né? Eu vou para casa, me dedico ao estudo, a saber o que é isso, faço alguns exercícios, sempre pausando e durmo. E amanhã tudo recomeça. Então ele fala sempre que o ideal é que a revisão seja feita no turno oposto onde você estudou. Então, por exemplo, se você só consegue estudar à noite, se você chega em casa e você consegue, essa 1 hora que você estuda à noite, né, intercalado, então, por exemplo, vamos dizer 1 hora e 20, né, 30, 10, 30, 10, você no outro dia, pela manhã, faça a revisão desse assunto, que é provável que você vai lembrar de muita coisa.